Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia a você que também nos acompanha pela Web TV, através do Facebook. Nós começamos agora a transmitir a Santa Missa aqui da Paróquia São José, no bairro de Perus. Hoje, 11º domingo do tempo comum. Jesus nos convida a segui-lo e nos envia para anunciar a chegada do seu reino. A messe é grande, mas poucos são os operários. Como povo disposto a encontrar o Senhor e guardar a aliança feita com Ele, celebremos o nosso compromisso com o projeto de Jesus, que deseja uma sociedade reconciliada e saudável, purificada dos males que degradam a vida humana. Todos em pé, acompanhemos a procissão de entrada. Me chamastes para caminhar na vida contigo. Decidi para sempre seguir-te e não voltar atrás. Me puseste uma brasa no peito e uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei na fuga, esconder-me longe de ti. Mas tua força venceu e ao final eu fiquei seduzido. É difícil agora viver sem saudades de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia. Bom dia. Bom dia também àqueles que nos acompanham via TV Web São José. Como ouviremos no Evangelho de hoje, Cristo chama os 12 discípulos e ao mundo inteiro e anunciai que o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, purificai os leprosos, levai e renovai a esperança a todos aqueles que encontrarem. Nesse sentido, como igreja, a gente vai pedir perdão também a Deus logo no início da missa, como nos é convidado a fazer. Pedir perdão, sobretudo, quando deixamos de fazer bem a nossa missão que nos foi confiada, como família, como pai, como mãe, como padre, como igreja. Sabíamos o que tinha para fazer, mas nem sempre conseguimos realizar do modo que deveria ser feito. De coração contrito e humilde, peçamos a Deus, então, o perdão de nossos pecados. Pelos pecados, erros passados, por divisões
Pai Todo-Poderoso e rico em misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Perdoados, então, cantemos a misericórdia e a glória de Deus. Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Ele amado, Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a vossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Hoje, em especial, nós pedimos pela saúde do nosso amigo Tiaguinho, que está sempre aqui nos ajudando nas celebrações. Ele foi internado novamente, então nós pedimos que cada um de nós aqui presente rezemos pela recuperação desse nosso amigo. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
alegria, acolhemos a palavra santa, o alimento que Deus nos envia através da palavra. Escuta, Israel, Javé, teu Deus vai falar. Escuta, Israel, Javé, teu Deus vai falar. Fala, Senhor, Javé, Israel, quer te escutar. Fala, Senhor, Javé, Israel, quer te escutar. Escuta, Israel, Javé, teu Deus vai falar. Escuta, Israel, Javé, teu Deus vai falar. Fala, Senhor, Javé, Israel, quer te escutar. Fala, Senhor, Javé, Israel, quer te escutar. Podemos nos sentar. O Senhor nos trouxe até Ele para ouvirmos Sua palavra. Ela nos recorda a ação libertadora de Deus, comunica a reconciliação alcançada por Cristo e convoca a nossa colaboração para continuar libertando o povo de tudo o que ameaça a vida. Ouçamos. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, os israelitas, partindo de Efraim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Israel armou aí suas tendas, defronte à montanha. Moisés então subiu ao encontro de Deus. O Senhor chamou do alto da montanha e disse: Assim deverás falar à casa de Jacó e anunciar aos filhos de Israel: Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre as asas da águia e vos trouxe a mim. Portanto, se ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis para mim a porção escolhida dentre todos os povos. Porque minha é toda a terra, e vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos, ide a Ele cantando jubilosos. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Sabei que o Senhor só Ele é Deus. Ele mesmo nos fez e somos seus. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos seu povo e seu rebanho. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor.
bom o Senhor e nosso Deus, sua bondade perdura para sempre, seu amor é fiel eternamente. Seu amor é fiel eternamente. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Nós somos o povo e o rebanho do Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios, no tempo marcado. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Muito mais agora, que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando ainda éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele pela morte de seu Filho. Quanto mais agora, que já estamos reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que, já desde o tempo presente, recebemos a reconciliação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos em pé para aclamarmos a santa palavra do Evangelho. esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João,
Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. E diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Permitam-me dirigir uma palavra deste lugar aqui mesmo. Aqueles também que nos acompanham via Web TV São José. A igreja nos coloca hoje nesse 11º domingo do tempo chamado comum, nesse texto bonito chamado texto do mandato missionário do Evangelho de Mateus. A igreja é sempre missionária pelo nosso batismo. Por isso, quando a gente ouve falar do Papa Francisco, de muito que ele fala, ele sempre toca numa questão da igreja em saída. Porque a igreja tem que ser missionária. Ser missionário, estar sempre em saída, significa alguém que assume a condição de peregrino. E quem não é peregrino nesse mundo? No sentido de que aqui ninguém tem morada definitiva. Então, eu posso até dizer que não tenho fé, mas nem assim eu deixo de ser peregrino nesse sentido. Na medida em que a história vai avançando. Então, nesse mandato missionário, Jesus escolherá então 12. Parece pouco no primeiro momento. Hoje, quem consegue contar o número de cristãos? Falando de nós, no nosso caso, cristãos católicos, é mais de 1 bilhão. Tranquilamente. Isso considerando quem foi batizado pelo menos nesses registros. Mais de 1 bilhão. 1,5 bilhão por aí. Próximo disso. Isso falando dos católicos. Então a igreja será sempre missionária, porque, como dizia o início do Evangelho, Jesus vê um povo em qual condição? Um povo cansado, que estava semelhante a um povo ovelhas que não têm pastor, e abatidos e cansados. Obviamente o pessoal não se cansava só no tempo de Jesus. Também em nosso tempo. Todo mundo pode se cansar. Quem é que se cansa? É próprio de quem trabalha. Seja na construção do reino de Deus, seja no trabalho do dia a dia. Por isso que a Bíblia, entre outras expressões, usará a expressão dizendo que precisamos descobrir que o descanso é também um dom precioso. Obviamente, para os missionários, eles aprendem a descansar aonde? Eles aprenderam não descansar, para eles não é aquele dia que eles não fazem nada. Eles aprenderam
descansar em Deus. Ou como se canta lá no canto tão conhecido da Barca, meu cansaço que a outros descanse. Aprenderam a descansar em Deus. E descansando em Deus, partiam sempre também em missão. A própria missão que eles realizavam era uma oportunidade de descansar. Ou seja, os cristãos aprenderam a descansar fazendo bem. Que é uma coisa que nos ajuda a descansar, é fazer aquilo que é bom. Dá um descanso muito bom. E se tem uma coisa que nos tira a nossa paz, é fazer aquilo que não deve. Isso de tudo que é jeito, né? A gente não descansa. Mas fazer aquilo que é bom ajuda a gente a descansar. A ter a famosa paz. Paz porque se tem consciência de que cada dia procura se fazer o melhor. Então Jesus chamou 12. É interessante perceber, independente do evangelho, o primeiro que ele vai chamar sempre será Pedro, pela função que Pedro desempenha, a cabeça do grupo, né? O coordenador do grupo. Pedro e seu irmão André, Tiago, filho de Alfeu, e seu irmão João. Jesus chama alguns que são irmãos, porque o reino de Deus só é possível. E aí faz sentido a oração do Pai Nosso, se nós desejarmos um reino de irmãos e irmãs, não de sangue somente, porque isso não seria possível, mas compreender que nós estamos numa mesma caminhada, estamos no mesmo barco, e assim a gente se vê como irmão e irmã. Porque se assim não fosse, não teria reino de Deus. E não teria muito sentido fazer a prece ou a oração do Pai Nosso. Então o reino de Deus é possível na medida em que Deus nos concede a graça. De mesmo não tendo nenhum laço sanguíneo, Ele nos concede a graça de sermos irmãos e irmãs. Isso tenhamos certeza, é graça de Deus. E o reino de Deus só se torna possível por causa disso. O mandato de Jesus é: ide e anunciai que o reino de Deus está próximo. Sem fraternidade, não teria por que sair para anunciar que o reino de Deus está próximo. Se não tivéssemos ao menos isso como desejo no coração. Outra característica importante que o Evangelho coloca para nós. A expressão que Jesus traz: a messe é grande e os operários são poucos. Na missão, a gente nunca tem o tal desemprego. Aliás, falta gente, como diz Jesus. No emprego do dia a dia, a gente sabe que falta vaga. Mas para a missão, não, falta gente. Está sempre faltando gente. Talvez uma das expressões que nós mais ouvimos, ou tenhamos ouvido algum dia, ou ouviremos. Talvez um dia a gente ouça essa expressão: hoje nós católicos estamos desse modo, ou a igreja está desse modo. Sabe lá Deus por quê? Porque não faz aquilo que Deus pede? Alguém pode dizer? Falta padre, falta freira, falta leigo, falta gente para trabalhar nas pastorais. Como que a gente vai fazer? Olha lá o que Jesus está dizendo. Isso que Jesus está falando lá no século I. Nós já estamos no 21º século. A messe é grande, os trabalhadores são poucos. Não é que eram muitos lá, nem hoje também. Claro, proporcional, fazendo a proporção histórica, obviamente, hoje somos mais, ao menos em número. Mas para dizer que o movimento da igreja é um pouco assim. Uma hora tem muito mais gente, outra hora se resume a um grupo menor, simbolizado aqui pelos 12. A gente não pode esquecer que no início da igreja, de fato, teve, por assim dizer, se arrebanhou muita gente. Mas quando a igreja cresceu muito mesmo, de fato, se a gente vai ver lá no início, é quando a igreja era perseguida. E aí a gente vai encontrar aquilo
os chamados mártires, que preferiram a Deus do que viver sem Ele. Viver sem Deus não tinha sentido. Os mártires. Por que é importante dizer isso? Porque se a gente hoje pode não encontrar tantas pessoas para trabalharem pelo reino de Deus, Jesus também passou pela mesma dificuldade. No sentido de que, quando alguém diz, olha, a igreja está assim com pouca gente, não diz nenhuma novidade. Jesus já dizia isso lá no século I. Não se fala uma novidade. Mas, de um outro lado, nós somos chamados a sempre rezar, como diz Jesus, pedir ao Senhor que se envie operários para a vossa mesa. Esse deve ser o nosso comportamento. Rezar e trabalhar pelo reino de Deus. Sabedores de que o Senhor enviará operários e operárias para trabalharem nesse sentido. Quantos serão, a gente não sabe. O que devemos discernir é: os cristãos não são bons porque são maioria. Os cristãos não eram bons também porque eram maioria, ou no caso são bons. Os cristãos eram ou são tidos como bons por que causa? Pelo bem que eles faziam. Não é porque eles eram maioria. Se a gente for olhar um pouquinho na história, quando os cristãos, na medida em que vão crescendo proporcionalmente, sobretudo ali no Império Romano, praticamente todo mundo é cristão. Porque se o imperador fosse cristão, o critério, todo mundo que está naquele império, que mora ali, seria cristão, por força de tabela, não tanto por convicção. Historicamente, há uma etapa que isto assume um caráter diverso, com o imperador de nome Teodósio, no famoso ato histórico Edito de Milão. Por que isso é importante? Porque é quando os cristãos têm a tal liberdade de culto. Você pode viver a tua fé de modo tranquilo, ninguém vai te importunar. Você pode abrir igreja, rezar de porta aberta e assim por diante. Ninguém vai te importunar. Os cristãos então têm com esse imperador a liberdade de culto. E aquilo que parecia algo muito bom, é justamente aí que o pessoal começa a viver aquela fé mais ou menos. Sabe aquela história? No Brasil, uma época, 90% eram tidos como católicos, né? Houve uma época. Então, em princípio, todo brasileiro era católico. Obviamente, agora já diminuiu, um número considerável. Mas, enquanto Brasil, nós somos vistos sobre o plano religioso de que modo? Como um país cristão. Obviamente, o Evangelho nos chama, nos convida a nos perguntar: mas como um país cristão e a gente bate tanta cabeça? Os cristãos não deveriam ter uma força renovadora, restauradora, um pouco melhor? Por isso a gente não pode deixar de se perguntar nesse sentido. Porque cristão, ninguém nasce. Todo mundo nascesse cristão, a grande maioria seria tranquilo, né? Ninguém precisaria dar catequese, precisaria cuidar de criança, nem cuidar de crisma, catequese de adultos, essas coisas todas. Se todo mundo nascesse cristão. Mas uma coisa que se sabe é, aquelas primeiras orações do Pai Nosso e da Ave Maria e outras orações, Santo Anjo do Senhor, o Anjo da Guarda, essas primeiras orações, se alguém não nos tivesse ensinado, talvez a gente não saberia hoje. E provavelmente nem aqui estaríamos. Para dizer que cristão ninguém nasce, a gente se torna. Por isso a gente precisa aprender a rezar. Entrar na escola de Jesus, na escola do Evangelho, na escola de São José. Porque ninguém nasce. A gente se torna. Ninguém nasce católico. Mesmo que eu tenha nascido numa família dita católica ou dita cristã. Isso não é suficiente
para manter a nossa vida de fé. Como a gente precisa exercitar a nossa vida de fé. Senão a gente pode esquecer. Então Jesus vai nos ajudar nesse sentido. Se Ele chamou os 12, hoje esses 12 aumentaram, graças a Deus. É cada um de nós. Homem e mulher, jovem e criança. Como dizia, os cristãos não são bons porque são maioria. Os cristãos são bons pelo bem que eles fazem. Todo mundo lembra daquele texto que Jesus fala: vocês são o sal da terra e a luz do mundo, do Evangelho de Mateus também. Sal da terra e luz do mundo. Todo mundo sabe que usa o sal, se colocar demais na comida, não dá para comer. Se colocar pouco dá, mas se colocar muito fica complicado. Para ser luz do mundo, se a gente pegasse o exemplo da nossa casa, quando falta energia lá, a gente não precisa de um farol de carro ou de caminhão para iluminar. Basta uma pequena vela que a gente tem lá na gaveta e algum espaço. Já ajuda bastante. Para dizer que, se os cristãos não são bons porque são maioria, mas pelo bem que fazem, é isso que ilumina a vida. É o bem que os cristãos fazem. É isso que se torna luz. Não é porque se é maioria, mas porque os cristãos se tornaram presença de alegria e de renovada esperança na vida daqueles que eles encontram. Essa é a diferença fundamental. Aqueles que nós encontramos, procuramos viver a nossa fé com eles, mesmo no meio do cansaço e do trabalho e da missão, com a renovada esperança e de modo feliz. Este é o discernimento que o Evangelho nos chama a fazer. A ponto da leitura do livro do Êxodo dizer: quem é esse povo capaz de curar os enfermos, anunciar que o reino de Deus está próximo, expulsar os espíritos impuros? Esse povo, no dizer do livro do Êxodo, é o povo escolhido por Deus. É a nação santa. É um povo sacerdotal. Aonde eles passam e fazem sempre o bem. É esse o diferencial. Jesus, onde passou, a expressão que o Evangelho diz é: passou fazendo o bem. Não é porque ele atraía grande multidão, mas aonde passou, passou fazendo o bem. Se os cristãos fizerem assim, serão de fato sal e luz para a humanidade, porque eles iluminam a vida e dão alegria e sabor à vida daqueles que eles encontram. Esta é uma missão de fato redentora. Esta é uma missão de fato que salva. Por isso a gente é chamado a viver tal vocação. E a gente não pode fugir dessa missão, porque dessa missão depende a nossa salvação e a salvação dos irmãos. E digo mais, desta missão depende a nossa felicidade e a felicidade dos irmãos. O nosso cansaço, se for por Deus, será para nós e para os irmãos uma oportunidade de descanso. Que a gente aprenda a descansar então, irmãos e irmãs, fazendo o bem que Deus cada dia nos pede. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Professemos juntos a nossa fé dizendo: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Irmãos e irmãs, como povo de sacerdotes e família de Deus, ousamos nos dirigir ao Pai, em nome de Jesus, seu Filho e nosso irmão, dizendo: venha a nós o vosso reino, Senhor. Digamos: venha a nós o vosso reino, Senhor. Fazei, Senhor, de vossa igreja instrumento de concórdia e unidade para todos os povos e sinal de salvação para todas as pessoas. Nós vos pedimos. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Assisti com vossa contínua providência o Papa, os bispos, presbíteros e diáconos, e concedei-lhes o dom da unidade, da caridade e da paz. Nós vos pedimos. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Sois a fonte de todo o poder gerador de vida. Tornai os nossos governantes comprometidos com as classes mais desassistidas. Nós vos pedimos. Venha a nós o vosso reino, Senhor. A messe é grande e poucos são os operários. Continuai convidando pessoas generosas que se dediquem ao anúncio do vosso reino. Nós vos pedimos. Venha a Nós o vosso reino, Senhor. Acolhei as preces presentes no coração de cada fiel. Nós vos pedimos. Venha a nós o vosso reino, Senhor. Enviai, ó Deus, operários à vossa messe, para que em todo lugar o vosso nome seja conhecido e santificado. Tudo isso nós os pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegou o momento da liturgia eucarística. A palavra cria a Eucaristia. Passemos da mesa da palavra à mesa eucarística, onde será oferecido o corpo e sangue de Cristo, alimento que sustenta a nossa missão. Acompanhemos a procissão das oferendas. A ti, meu Deus, elevo meu coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício, o sacrifício da igreja, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que pelo pão e o vinho alimentais a vida dos seres humanos e os renovais pelo sacramento, fazei que jamais falte esse sustento ao nosso corpo e à nossa alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Os nossos corações estão em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário a nosso dever e salvação. Dá-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Em vós vivemos, nos movemos e somos, e ainda peregrinos neste mundo, não só recebemos todos os dias as provas de vosso amor de Pai, mas também possuímos já agora a garantia da vida futura, possuindo as primícias do Espírito, por quem ressuscitaste Jesus dentre os mortos. Esperamos gozar um dia a plenitude da Páscoa eterna. Por essa razão, com os anjos e com todos os santos, entoamos um cântico novo para proclamar vossa bondade, cantando a uma só voz. Santo, 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 cantam todos os anjos. Santo, 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 é o Senhor meu Deus. Santo, 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 é quem nos redime. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, 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 não passará. Hosana Jesus Cristo, Filho de Maria, bendito o que vem, em nome do Senhor. Santo, 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 é quem nos redime. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Porque meu Deus é santo e a terra cheia de sua glória está. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Céus e terras passarão, mas sua palavra não passará. Não, não, não passará. Não, 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 não passará. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-nos. Vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. E hoje, no dia em que Cristo venceu o pecado e a morte, lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Dilo, também de Evair e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição. Aqueles que cada um traz no silêncio do coração. Aqueles que foram vítimas do ódio e da violência. E de todos os que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que nesse mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Vamos nos dar as mãos para rezarmos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Se o amor de Cristo nos uniu, demos-nos a paz uns aos outros. A paz que eu tenho, eu te dou. A paz que eu tenho, vem do amor de Deus. A paz que eu
Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. buscar o meu lugar. Vou navegar nas águas deste mar, navegar, quero me encontrar, navegar, vou procurar
Vou procurar as águas mais profundas, mas se eu conseguir só buscar o meu, sem dúvida, sem medo de sonhar. Oremos. Ó Deus, esta comunhão na Eucaristia prefigura a união dos fiéis em vosso amor. Fazei que realize também a comunhão na vossa Igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar um instante ainda para os avisos. Essa semana será uma semana bem movimentada aqui na Paróquia São José. Começamos hoje às 15 horas, lá na comunidade Santo Expedito, tem a leitura orante da Bíblia com o Padre Adeildo. Então todos estão convidados às 15 horas a estar na comunidade Santo Expedito. Amanhã, dia 19, nós celebramos São José aqui na nossa paróquia. Então haverá missa às 20 horas. Então, dia 19, missa às 20 horas. Na terça-feira, dia 20, nós teremos uma pessoa que virá trazer informações sobre as reformas da Previdência. Então, quem está interessado em saber o que essas mudanças vão acarretar na nossa vida, então compareçam às 8 horas aqui no Salão Paroquial. Nós teremos um grupo, uma pessoa que vem falar sobre isso. Dia 21 começa o tríduo de São João Batista, na comunidade São João Batista, que fica ali na Padre Manuel Campelo, a Rua do Correio. Então, dia 21, missa às 20 horas com o Padre Conrado. Dia 22, missa também às 20 horas com o Padre Silto. Na sexta-feira, dia 23, tem o ofício das comunidades às 20 horas. E no dia 24 tem a missa, né, a solenidade de São João Batista, às 18 horas a missa com o Padre Daniel. Temos mais coisas. Dia 23 também aqui na paróquia é a festa do Sagrado Coração de Jesus. Então haverá missa às 20 horas aqui na paróquia. É o Dia Mundial do Sagrado Coração de Jesus. Então também estão convidados a vir participar dessa missa solene aqui às 20 horas. Aos sábados à tarde, nós recebemos as irmãs salesianas que vêm para brincar com as crianças. Então, quem tem criança em casa, pode mandar das 2 às 4, as crianças ficam aqui, brincam, se divertem, tem um lanche. Então é um momento de união das crianças. Muitas vezes a gente fica com a criança presa dentro de casa, só assistindo TV, só no videogame. Manda aqui para a paróquia às 2 horas da tarde, nos sábados. Lembrando também, a nossa cozinha está quase pronta. Então, quem quiser visitar a cozinha nova, vocês que estão colaborando, que pegaram um carnezinho para estar ajudando na reforma da nossa cozinha, estão todos convidados a ver o resultado da contribuição de vocês. Agora, em julho, começa a nossa quermesse. Dia 8 e 9 de julho, 15 e 16, temos a quermesse aqui na Paróquia São José. E continuamos pedindo doação de alimentos para a pastoral social. Muito bem, então no ano mariano vamos nos virar para a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Estender a nossa mão direita e cantar juntos a Ave Maria que a gente conhece. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo.
bendita entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, agora e na hora de nossa morte. Amém. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Aparecida, Mãe de Deus e Nossa Mãe, desça sobre vós e vossas famílias e permaneça para sempre a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Bom domingo, uma boa semana para todos. Obrigado, igualmente. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será? Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nenhum